Mas hoje nós estamos aqui para comentar tudo o que aconteceu no episódio 6 da 7ª temporada de Riverdale. Vocês já agradeceram ao universo hoje por esse Shishone? Porque elas salvaram o episódio. Meu amor, se não existisse Shone em Riverdale, esse episódio ia ser ladeira abaixo. Mas graças a todas as interações das nossas mamães, esse episódio foi simplesmente maravilhoso. Vocês têm noção que Shone tá carregando essa 7ª temporada nas costas? Gente, elas são as maiores que nós temos. Elas são donas de tudo. É o jeitinho delas ser icônicas. Como a gente vem acompanhando Shone vencendo um dos melhores arcos dessa temporada, toda a história, a luta da Cheryl que a gente viu, a mulher sofrendo até não querer mais, e nesse episódio, finalmente, ela aceitou seus sentimentos, ela aceitou quem realmente ela é. A gente sabe o quanto esse processo de aceitação é complicado, é difícil, mas a Cheryl chutou a porta do armário e deu um beijão na Toni. Vocês têm noção? Parece até mentira. Parece que é um delírio coletivo, mas Shone está acontecendo. Eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa para esse momento. Em compensação, as outras histórias... Que ladeira abaixo, gente, a história do Jughead, que historinha mais chata. Nossa, tava legalzinha, mas esse episódio deu uma ladeira, né? Deu uma caída. Eu tava gostando tanto de ver ele junto com a Verônica, investigando ali o mistério, tentando salvar a Ethel. Tava aquela coisa gostosa, a gente tava vibrando junto com eles, torcendo, mas infelizmente eles se afastaram, como eu já tinha previsto. Eu acho que os dois não vão ter mais interação, infelizmente. Tava sendo muito legal a dinâmica da Verônica junto com o Jug, mas foi o início de um sonho que deu tudo errado. Assim também como o mistério do leiteiro. Cadê o leiteiro? Cadê as mortes? Cadê assim o mistério pra gente tentar teorizar nossas teorias? Tudo isso foi pro ralo porque o Roberto simplesmente esqueceu da Ethel, esqueceu do mistério, esqueceu da morte dos pais dela. Não é assim, Roberto! Não foi assim que eu te criei, Roberto! A gente quer ver uma historinha, a gente quer ver um mistério, poxa! Eu não quero ver essa historinha chata, né, do Jughead batendo na casa do moço, falando, opa, estão te plagiando. Ninguém quer saber! Ai, pelo amor de Deus, Jughead! Nossa! Eu tô sentindo a história do Jug completamente afastada dos outros personagens. Cadê ali as interações? Cadê todo mundo juntinho? É a última temporada, meus amores. A gente não tá falando de uma temporadazinha qualquer. O Roberto prometeu que essa seria a melhor temporada. Então a gente vai cobrar. Senão, a gente vai no Procon. Direito do consumidor, meu amor. Celso Russomano, corre aqui! A história da Beth também é uma outra história que, olha assim, se eu for começar a rablar, eu não vou parar mais, porque que historinha chata. Tudo gira em torno do fogo do rabo dela. Só isso. Qual que é a história da última temporada da Beth? O fogo no rabo dela. Olha que incrível, olha que legal. E a história da Verônica é ajudar a Beth a controlar o fogo no rabo. A história do Archie tá mais legal que a história da Verônica e da Beth. Tem noção disso? A história do Archie, que nunca tem história, sempre chato e insuportável, tá mais legal que as duas. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada aí, entendeu? Mas no vídeo de hoje a gente vai comentar tudinho o que rolou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like, comenta tudo o que você achou desse episódio. E vamos começar o vídeo falando sobre a história mais chata desse episódio, que foi a história do Jughead. Ai, gente, tanta coisa pra abordar, tanta coisa pra falar, e a história dele simplesmente não levou a nenhum lugar, a não ser que o leiteiro seja aquele escritor. Será que tem essa possibilidade? Eu não entendi aquele surto dele no final. Vocês entenderam? O Jughead pegou a história daquele escritor. Eu jurava em off que o Jughead ia publicar fingindo que era dele. Aí eu falei, putz, Jughead, não faz isso, mocinho. Não faz isso que a sua casa vai cair. Já não é muito sortudo na vida. Vai fazer essas coisas? Aí vai piorar tudo. Mas não, ele só pegou pra ler e aquele autor, aquele escritor deu aquele surto, começou a quebrar a casa inteira. Que é isso, homem? Tá nervosa? Mas você tá brava? No começo do episódio, o Jughead percebe que a Pep Comics, a sua editora onde ele está trabalhando, está plagiando algumas histórias do seu autor favorito, que se chama Brad
Ray. E aí o Jughead, ele fica tão incomodado com essa história ali de plágio que ele vai bater na casa do mocinho. Ele vai até a casa do escritor, bate na porta e avisa. Moço, você precisa denunciar eles. Você precisa correr atrás dos seus direitos. Pelo amor de Deus. Ele começa a entregar as histórias. Enfim, o Jughead surtou. Eu acho que o Jug pegou a dor do autor porque ele também é um escritor. Então ele sabe o quanto é triste você ver a sua história sendo plagiada e você não levando os créditos pela sua história que você criou. Então o Jughead, ele fica nervoso. Mas pelo que dá pra gente perceber, esse escritor é muito famoso. E o Jughead conseguiu ter um acesso a ele tão fácil, né? Não tem muito sentido, né? Mas a gente só segue. No começo eu senti que o Brad Way tava nem aí com essa história de plágio, mas depois ele se arruma todo e vai lutar pelos seus direitos. Ele começa a rablar ali pro mocinho da Pep Comics. O Jughead tá de longe só observando. Senti que no começo ele até se arrependeu um pouquinho, tipo, por que eu fui mexer com essa bomba? Mas é o próprio Jughead que consegue arrumar e consertar toda essa situação envolvendo o escritor e a Pep Comics. Eles conseguem chegar em um consenso e depois disso, o Jughead fica super amiguinho desse escritor. Vai na casa dele, eles comem juntos, criam ali uma amizade. E é nesse momento, nessas conversas, que finalmente a gente ouve falar do FP. Vocês têm noção, gente? Calma! Eu não tô preparado! Gente! Meu Deus! Meu falice! Ai! Depois de vários anos, sem nenhum vestígio, nenhum assim, sabe, esse cheirinho do FP, a gente conseguiu ouvir e ver ali um pouquinho sobre a história do pai do Jughead. Nessa nova realidade, aconteceu um assalto, aconteceu um crime e o pai do Jug, o FP, ele estava sendo acusado disso, estava sendo o principal suspeito. E é por isso que ele saiu da cidade e depois disso o Jughead nunca mais viu seu pai. Foi comprar cigarro e nunca mais voltou. Eu espero que essa citação sobre o FP seja um indicativo de que o ator vai voltar nessa temporada, porque eu não aceito. E até o Hiram, insuportável, chato pra caramba, que eu não aguento mais olhar pra cara dele, vai voltar, o FP também precisa. Entendeu? Vamos lutar pelos nossos direitos, Roberto. É a última temporada, são os últimos episódios, eu quero ser alimentado. E nesse momento, o novo amiguinho do Jughead, esse escritor famoso, até comenta com ele. Por que você não cria uma história focada na vida do seu pai? Ele acha que pode ser um grande acerto, que pode ali, né, render bons frutos pro Jughead. E o Jughead na hora fica pensativo, reflexivo, porque ele nunca tinha pensado nisso. E realmente, eu acho, né, gente, é uma historinha ali, né, diferente. O Jughead sempre cria ali alguns contos, como a gente percebeu, numa pitada mais cômica, e seria diferente ele construir uma história mais séria. O Jughead escreve e leva até o escritor pra ele ler. E é nesse momento que o Jughead, ele encontra uma caixa. Mocinho, por que você vai mexer nas coisas dos outros também? O Jughead é um futriqueiro, não tinha nada que mexer nas coisas do homem. Pediu também, né, Jughead? Pelo amor de Deus, deixasse ali a história do homem quieta. O Jughead abre a caixa, pega uma história desse escritor e leva para sua casa para ele ler. Pouco tempo depois, o Jughead diz pro Brad Ray que ele amou a história, que a história dele é uma das melhores que ele já leu, só que o escritor fica super nervoso, começa a quebrar tudo, começa a xingar o Jughead, porque ele não queria que o Jug mexesse nas suas coisas, e começa a dizer que ele é um ladrão. Ladrão! 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 Mesmo quando o Jughead só quer ajudar, tudo sobra no rabo do garoto. Gente, eu já vi uma pessoa azarada, mas igual o Jughead tá pra nascer. Nossa, se ferra, tadinha do mocinho! E como eu comentei, não teve absolutamente nada sobre o leiteiro, sobre o mistério que tá rolando ali, né? Sobre as mortes. Simplesmente estava adorando acompanhar tudo isso. E, como sempre, o Roberto esqueceu essa história no churrasco. Sério, eu tô com tanto ódio, eu nem vou expressar muita raiva. Vou ficar quietinho. No final do episódio, o diretor descobre que o Jughead é o escritor dos quadrinhos, e eu sinto que esse embate ainda vai dar muito pano pra manga. Será que a história do Jughead agora vai começar a ficar legal? Ai, porque, nossa, essa história de quadrinho, escrever, Pep Comics, tá tão chata.
Nossa senhora, que negocinho chato. Como eles citaram o FP, até mostra uma foto dele, eu espero que assim, já que não tem mistério e essa história tá super chata, que eles foquem mais no lado familiar do Jughead. Será que a Gladys também não aparece? A Jelly Bean? Seria uma boa. Já que não foca nas coisas que eu quero, que foque pelo menos na família do Jughead. Nesse episódio, o Archie comeu o pão que o diabo amassou na mão do tio Frank. Nossa, que homem insuportável. Que mocinho chato. E ele tem um jeito que me irrita, porque ele tem aquele tom de bonzinho, de legalzinho, mas ao mesmo tempo faz cada atitude escrota. Aquele jeitinho meio meigo, mas ao mesmo tempo meio cínico. Ai, que ódio. Me lembrou muito o Hiram, o tio Frank, nesse episódio. Aquele jeitão insuportável, vontade de dar um murro na cara, gente. Nossa, que homem chato. E o Archie ainda foi muito paciente, porque olha, eu já teria rablado. Mas eu senti também que em alguns momentos o Archie ia lá e jogava um shade. Quando ele entrou no time de basquete, ele falou: eu não tô entrando por você, tô entrando por mim. É isso aí, Archie! Eu não tô fazendo isso por você, tio Frank, eu tô fazendo por mim. Nesse episódio, o tio Frank, ele atazana a vida do Archie, diz que o Archie tá sendo muito folgado, vagabundo, não trabalha, não ajuda em casa, não faz nada, e começa a dar um jeito na vida do mocinho. Primeiro o Archie pede desculpa pra sua mãe, depois vai ter a escola, pede desculpa ali pro diretor, diz que quer melhorar suas notas, porque as notas dele também não estão muito boas, o Archie também não tá ajudando. Né, Archie, me ajuda, né, por favor. E é nesse momento da escola que o diretor convida o tio Frank para ser o técnico do time de basquete. O tio Frank convida o Archie para participar do time, mas o Archie diz que não, que ele tem que fazer muita coisa. Não quer que ele estude? Ele vai estudar. Né, gente? Não tem como também abraçar o mundo. O Archie também não tem como fazer mil coisas. Respeita o espaço do mocinho, mas ao longo do episódio a gente vai percebendo que o Archie, ele não entra no time de basquete por conta ali da relação com o seu pai. O basquete era um esporte que os dois praticavam muito, que é um momento assim, né, é um esporte que traz muita nostalgia pro Archie, e ele tem medo de quebrar o legado do seu pai, não honrar ali a história do Fred. Ele foi um verdadeiro herói. É, ele foi, Pop. Ai, que gatilho. Nossa, gente, muito, muito, muito gatilho. Não é a primeira vez que o Fred vem sendo citado. Ouvi tudo isso, ouvi o Archie dizendo essas coisas, machuca muito meu coração. Pra acabar com a vida do Archie, o tio Frank tira o carro dele pro Archie focar mais ali nos estudos e arruma um trabalho de frentista do Pops. Ou seja, o Archie não tem um minuto de sossego. É só trabalhar, 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 trabalhar e depois estudar. Só que, obviamente, ele, o mais insuportável, chato, Chernobyl, no radiação, o Julian começa a encher super o saco do Archie. E além de estar trabalhando no Pops, o Archie é o gandula do time de basquete. O insuportável do Julian começa a dizer várias coisas, começa a falar: traz um refrigerante pra mim. Começa a dizer que vai ser o melhor jogador, melhor que o pai do Archie, melhor que o Fred. E quando toca no nome do Fred, obviamente que o Archie não vai deixar barato. Nesse momento, ele vai lá e esmurra a cara do mocinho. É isso aí, entendeu? É isso que eu quero assistir. Todo mundo macetando a cara do Julian. O Julian se acha tanto, né, amores? Tem ali aquele jeitão, né, se achando bom, mas o Jughead e o Archie maceta toda hora a cara dele. Ele é bom pra algumas coisas, né, mas na hora mesmo de aguentar, na hora do vamos ver, ele não aguenta. Lembrando, claro, que eu sou contra a violência física, mas no caso do Julian, eu passo um pano. No final do episódio, o Archie entra ali pro time de basquete, dá um leve shade no Julian, porque o Julian diz: você nem sabe jogar, você nem sabe mexer na bola, não sabe fazer nada. Só que o Archie vai lá, pega e ó, acerta na hora a bola. Chique. Entrega tudo. Aí eu na educação física era ladeira abaixo. Nunca gostei de esporte. Meu único exercício do dia é comer. Mastigar, aqui ó. Tá assim? É esse o meu exercício. Vamos também comentar um pouquinho sobre a história da Beth e da Verônica. Tanta história legal que poderia ser abordada. 1955, vamos lutar pelos direitos das mulheres. Tem uma história ali envolvente, uma história que realmente leve a algum lugar. Eu sei que ela é adolescente, tá passando por esse período de fogo no rabo. Tem que ter mesmo uma historinha mais leve, mas nossa. Riverdale é muito 8 ou 80. Ou tá acontecendo mil coisas ao mesmo tempo, ou não tá acontecendo nada. Como é o caso da Beth. Mas eu jurava que esse episódio ia ser pior do que eu imaginava, envolvendo ali a história da Beth. Porque as cenas e os diálogos que ela teve junto com o Archie...
Eu tô bem animado. Beth, eu tô muito animado. Eu também tô muito animada. Aquele final do episódio, o Hal entrando e vendo a Beth só de lingerie, foi um dos melhores finais. Eu amei muito. Os diálogos também da Beth, né, e do Archie, os dois todos nervosinhos ali. Tudo isso eu achei incrível. Por incrível que pareça. Olha que eu nem tipo o Archie. A Beth, ultimamente, tá engatilhada. Ela fica olhando pela janela, vendo o Archie, babando. Né, mocinha? Limpa aqui. Limpa aqui porque tá escorrendo a baba. Ali, atiçada, tá com fogo no rabo. E o Archie fica engatilhando a mocinha. Fica sem camisa, só de toalha. E a Beth, ela nem disfarça. Ela fica de frente pra janela. Mulher, me ajuda. O que é isso? E no outro dia na escola, ela vai perguntar pra Verônica como que é o sexo, como que é as sensações. Ela quer saber de uma pessoa que já perdeu a virgindade, como que é todo o processo. Mas é aí que a Verônica diz que também ainda não perdeu a virgindade. Ela ainda não chegou nos vamos ver, né? Ela não chegou até o final. E a Verônica começa a dar umas dicas pra Beth de como ser mais sensual, de como dar aquela levantada na autoestima. A Verônica começa a dizer que um perfume já pode ajudar, colocar ali um salto pra dar um rebolado, bem tranquila, bem garota. Mas o que ela mais gosta de fazer é colocar uma lingerie. E é nesse momento que as duas vão pra casa da Verônica e a Beth coloca. Fica ali bem mamacita, bem tranquila, bem deusa, bem maravilhosa, mas a Beth, ela não se sente totalmente confortável com essa situação, vestindo, né, esse traje que na época era uma coisa, nossa, meu Deus do céu, meu amor, é uma lingerie. Tem gente fazendo coisa muito pior, como se fosse uma depravada. E é nesse momento que a Verônica diz a pérola: Eu sou uma sereia, linda, poderosa. Todo dia agora eu vou me olhar no espelho e vou começar a dizer: eu sou uma sereia. Pra tentar ver se aumenta a autoestima. Você viu, gente? Diquinhas da Verônica. Estão anotando aí? Nos corredores de Riverdale High, a Verônica diz pra Beth que tá na hora dela usar essa lingerie com algum garoto. Como se precisasse, né, meus amores? Como se a vida fosse resumida a homem. Eu sinto também que a Verônica, ela tá mais militante nessa temporada. Ela não tá correndo atrás de macho, o que já é um grande avanço, né? Nossa, graças a Deus, obrigado, Senhor. Mas, em compensação, essa história tá caindo por cima da Beth. Trocaram de personalidade. A Beth diz pra Verônica que ela tá com um crush ferrado no Archie, que ela tá ali sedenta, tá nervosa, entendeu, gente? Tá ali, ó, prontinha pra dar aquela montada em cima do mocinho. Só que eu confesso que eu achei um pouco estranho a reação e as caras que a Verônica fazia. Teve uma hora que a Beth foi convidar o Archie pra sair, e a cara da Verônica, quando o Archie recusa, eu achei uma cara suspeita. Ela fica feliz. Gente, que amigas são essas? Por conta dessa cena, eu até pensei, será que no final ali do episódio, aquela hora que o Hal entra e vê a Beth de lingerie, será que não foi a Verônica que avisou? Eu acho que a Verônica não faria um negócio desse. Será? Não, gente. Verônica, para! Amiga, será que a Verônica faria isso? Imagina a Verônica, a maior vilã de Barsh. Eu passaria meu pano, confesso. Tá se vingando de tudo que sofreu na 4ª temporada. Só que nesse momento o Archie diz que não pode sair, ele tá fazendo muitas coisas e que infelizmente não sobra muito tempo. A Beth começa a chorar, diz que o Archie inventou toda uma desculpa, todo um drama desnecessário. Ai, mulher do céu, que historinha chata. E é nesse momento que a Verônica dá a ideia das duas saírem com outros garotos, com garotos da Stonewall. Lembra dessa escola, gente? A escola que é um limbo, só gente chata, só garoto escroto. E é nessa escola que a Verônica quer sair com os bof. Eles saem, tem um encontrinho, mas a Beth, ela só fica de olho no Archie. Ela só quer o mocinho, ela tá sedenta. Quando a Verônica descobre que a janela do Archie fica no quarto da Beth, né, de frente pro quarto da Beth, as duas começam a dar uma analisada. E os comentários da Verônica nessa cena foram um comentário melhor que o outro. Eu passava mal. Deus abençoe a América. O carnaval que me desculpe, mas esse é o maior show da Terra. E a cereja do bolo nessa cena foi o Archie vendo as duas pela janela e as
as duas tentando se esconder. Foi uma perfeição atrás de perfeição. No outro dia, o Archie vai falar com a Beth, diz que viu ela pela janela e que ele gostou. Ele adorou ter esse momentinho, gostou que a Beth tá ali de olho nele e eles combinam de meia-noite ficarem um de frente pra janela pra se conhecerem melhor, né? Pra tirar a roupa. Meu Deus do céu! Caramba, gente! E isso acontece. Os dois começam ali tirar a roupa, peça por peça. Uma coisinha bem tranquila, bem da safadeza, bem de bobs, bem suave, assim, só pra dar uma esquentadinha. A Beth, ela tá sedenta, gente, é o jeitão dela. Até que o Hal entra no quarto e vê a Beth fazendo isso. Não só o Hal, mas também o tio Frank. Olha que vergonha. Imagina passar por uma situação dessas, meu pai amado. Por mais que essa cena tenha sido muito engraçado, ai, gente, essa historinha da Beth, nossa, ladeira abaixo. Ai, gente, eu esperava tanta coisa, sabe assim, não sei, se fosse uma série de primeira temporada e tivesse acontecendo essas coisas, aí tudo bem, primeira temporada tá começando, entendeu? Tô ali no começo da vida. Mas tudo isso a gente já viu, então são histórias que estão sendo recicladas de novo. Até a história de Shawnee, né, eu confesso, é uma história que a gente já viu, já acompanhou. E que no fundo tudo tá sendo uma reciclagem. Todas as histórias ali, a gente já viu em algum momento da série. E isso às vezes acaba me preocupando, sabia? Porque eu jurava que última temporada alguma coisinha, né, algum tchan teria. E até agora não tá tendo muito tchan, não. Eu deixei por último porque eu não estou acreditando. Eu só pedi um pedaço de pão pro Roberto e ele me deu um banquete inteiro. Ele me deu Shawnee, meu Deus! Se algum dia eu xinguei o Roberto, não era eu, tá? Pode apagar todos os vídeos aí, produção, apaga. Finge que não fui eu que falei, não. Porque o mocinho tá entregando tudo. Só nessa história de Shawnee, porque o resto ele ignorou. Mas tá bom, só Shawnee que importa mesmo? Minhas mamães! A Cheryl, no começo do episódio, devolve pra Tony o livro que ela deu pra ela. E a Tony pergunta, e aí, Cheryl, o que você achou do livro? A Cheryl fica meio tímida, né, o jeitinho dela. Diz que amou muito a capa, gostou da história. E essa história conta ali o relacionamento de duas mulheres. E a Tony não dá um tiro sem nó. Entendeu, gente? A Tony tá ali, ó, instigando, né, mostrando, conhecendo, abrindo a porteira pra Cheryl passar. Tá ajudando ali a Cheryl a ser feliz e a cada momento, né, cada cena, a gente consegue perceber que a história da Tony é simplesmente a melhor da temporada. Esquece Beth, esquece Verônica, esquece Archie, esquece Jughead. A melhor personagem dessa temporada é a Tony. Inclusive, eu acho que o nome da série poderia mudar. Tony Dale. Porque a série é da Tony. Tudo nessa história da Tony tá perfeito. Tá muito bom. Finalmente a mulher tá tendo uma história boa. Nossa, gente, demorou, né? Como demorou. Mas finalmente o Roberto esqueceu de todos os outros personagens e só tá focando na Tony. O jogo virou, não é mesmo? Tá milituda, tá ali ajudando a Cheryl, tá ajudando os seus amigos, como a gente viu, né? Ela ajudando o Foca nos episódios passados, ajudando a Beth. Enfim, simplesmente é a maior que nós temos. Nesse momento, a Tony até convida a Cheryl pra ir pro Dark Room. Caramba, eu tô amando, gente. Eu amo esse nome, Dark Room. A Cheryl diz que não pode sair nesse momento porque ela tá resolvendo vários babados envolvendo as Vixens. Que vai ter ali, né, um novo treinamento, uma nova convocação. E que ela até convidaria a Tony, mas que Vixen não tem muito a ver ali com a mulher. Até que, no meio do ensaio, no meio aí da apresentação, quem aparece? Tony Dale. Mas assim, ela não aparece de qualquer jeito. Não é aquela coisa, ah, entrei, tô aqui. Não. Quando Tony entra, meu amor, é um espetáculo. É um show. Ela sabe que é a maior. Ela chega e nesse momento a Cheryl quase falece. Quase morre. A gente consegue perceber o orgulho da Cheryl pelo olhar. Né? Aquele sorrisinho que ela dá. É o amor da vida dela. Eu amo que toda vez que a Cheryl diz alguma coisa que a Tony não vai conseguir, a Tony faz aquela carinha que a gente conhece, aquela carinha do tipo, meu amor, você não me conhece. Deixa comigo! E depois aparece barbarizando. A Tony é assim, é o jeitão dela. Só que uma personagem que me irritou, até tinha esquecido. Nem sabia mais da existência dessa garota. Queria não continuar sabendo. Me estressou em níveis surreais. Toda vez que ela aparecia, era pra falar alguma bosta. Gente, olha. Deixa! Por que que a Evelyn não ficou na fazenda? Ficasse na fazenda com o Edgar?
Pra que voltar? Ai, que menininha chata, arrogante. Ai, podre. Tudo que ela fala me dá nojo, me dá ânsia. Então que tal parar de meter o nariz na minha vida antes que eu endireite os seus dentes? Eu olho pra cara dela, nem consigo. Sabe assim, é o mesmo ranço que eu tenho do diretor. Deve ser filha dele. Diretor e a Evelyn são pai e filho. É a própria radiação. Nesse episódio, toda hora a Evelyn ficava ali enchendo o saco da minha mãe Toni. Primeiro que assim, ela não gostou da Toni ter entrado nas Vixens. E a Cheryl colocou a Evelyn no lugar dela. Toda hora macetava. Toda hora uma patada diferente. Eu amei, gente. Todo mundo humilhava a Evelyn. Ai, que delícia. E a Toni dizendo que ia quebrar todos os dentes dela. Ai, eu venci. Eu só venço. Eu não paro de vencer. A Cheryl gritando com a Evelyn, falando que ela que era a capitã, ela que manda em tudo, ela quem sabe que vai ficar e quem vai sair das Vixens. Deveria ter falado mais, deveria ter falado mais. Essa cena da Evelyn dizendo... É pelo fato de que todo mundo sabe que ela é lésbica. E eu não ficaria confortável nua no vestiário com ela. Me segura que eu tô no ódio, gente. Ó, que garota insuportável. Eu confesso que ainda acho que essa garota vai atrapalhar muito o nosso Shone. Inclusive, quando rolou o beijo das duas... eu jurava que a Evelyn tava atrás da pia, atrás da porta, sei lá na onde, porque essa mulher é igual um fantasma, né? Uma assombração toda hora aparece, vendo as duas se beijando. Eu pensei, nossa, vai estragar tudo. Por quê? Gente, tô tão feliz, para. Não, não faz isso comigo. Mas não, ela não viu. Mas eu sinto que é questão de tempo até ela atrapalhar o nosso Shone. Ai, sabia que tava sendo muito bom, sabe? Vai falar uma bosta, eu sinto. Gente, essa Evelyn, ai, ela ainda vai pegar o lugar da Cheryl ali das Vixens. Tô sentindo. Vai começar a ameaçar, chantagear. Ai. Aquela crush da Toni também aparece nesse episódio e diz uma coisa que eu achei... Nossa, não sei nem a palavra. Eu não te culpo. Daquela fruta eu chuparia até o caroço. Que isso, gente? Chuparia até o caroço da Cheryl? É uma série teen, Roberto. Calma, vai com calma. Só que naquela conversa que a Cheryl teve junto com a Evelyn, a Cheryl começa a dizer algumas coisas sobre a Toni. Diz pra Evelyn que a Toni não gosta de meninas, que ela não tinha que se preocupar. E a Toni, quando descobre isso, descobre essas falas da Cheryl, ela fica muito chateada. Ela diz que ela não quer ser rotulada a uma caixinha, que a Cheryl não precisava mentir e nem falar sobre nada envolvendo ela. Começa a ficar chateada e diz que vai se afastar da Cheryl. Toni, para! Só foi um errinho de comunicação? É nesse momento que a Cheryl se rende e diz que não é pra Toni sair dali, porque ela é o amor da vida dela. Que talvez eu sinta atração por você. Você acha? Ou sabe? Poucas vezes eu senti nessa temporada o que eu senti assistindo essa cena. Foi tudo. Foi incrível. Meu sorriso vinha daqui, ó. Sabe assim? Parecia um sonho, porque é muito estranho eu tava vencendo tanto assim. É muito estranho. Depois de todo o surto que foi essa declaração, porque fazia muito tempo que eu não via algo tão fofo assim relacionado a Shone, a Cheryl começa a contar pra Toni como ela entendeu a sua sexualidade, quando ela entendeu quem realmente ela era. Tudo começou dentro de casa, quando a sua mãe começou a xingar muito a sua tia, porque de acordo com a Penélope, a tia da Cheryl era muito depravada. E foi nesse momento que ela percebeu que se identificava com a tia e sabia que iria sofrer muito dentro de casa. A Toni também conta o seu lado da história, disse que seus pais pegaram ela no flagra beijando outra menina, uma vizinha que ela tinha. Ela se mudou pra casa da avó porque foi expulsa de casa e a sua avó é bem mais tranquila comparado a seus pais. Amei, sabe assim, ver toda a conversa, as duas se conectando, a Cheryl aceitando quem ela é. Ai, tudo. Em um momento do treino, a Evelyn se acha a boa, quer se achar a superior, mas a Cheryl coloca a mulher no lugar dela e coloca a Toni, que acabou de entrar, no lugar da Evelyn. Eu achei, pô! E como recompensa, a Toni vai lá e lasca um beijão na Cheryl. Tudo nessa cena foi perfeita. Os ângulos, a iluminação, a emoção que a gente sentiu também de ver um beijo de Shone depois de tanto tempo. Não foi imaginação, não foi Abigail.
foi Cheryl e Tony. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Toda quarta-feira, 11h30 da noite, tem live lá no Tico e Teco, comentando todas as minhas reações, todos os meus surtos do episódio. A gente acaba de assistir e eu já tô lá surtando. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like e a gente se vê em breve. Tchau!